Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer uma breve oração para depois a gente entrar no estudo deste domingo, tá bom? Fechem os seus olhos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, queremos Te agradecer por mais essa oportunidade que temos de, em conjunto, Senhor, estudar a Tua Palavra. Te pedimos desde já que faça com que esse estudo encontre abrigo no nosso coração, Pai. Que o Senhor ache morada nos nossos corações e modifique as nossas vidas. Modifique aquilo que precisa ser mudado, começando primeiramente em mim, que preparei o estudo, Senhor. Abençoa cada junior, nos dá paciência para enfrentarmos essa situação difícil. Te agradecemos pela Tua bondade e pelo nosso retorno, ainda que aos poucos, aos cultos normais. Essas são as bênçãos que te pedimos e agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. A gente vai continuar falando sobre parábolas, né? Das parábolas de Jesus. Eu tô aqui com o suplemento, eu já completei com os estudos que faltaram, né? E hoje a gente vai fazer o estudo 10. Lembra do nosso recurso didático? Jesus como se estivesse falando com as crianças de hoje, com seus tablets na mão, né? Se Jesus vivesse hoje, seria assim. Ele falaria para uma multidão e muita gente com os recursos que nós temos hoje e Jesus falando. Hoje a gente vai falar do estudo 10, tá bom? O semeador. Ele vai usar um exemplo de agricultura, tá? Vai falar de semente. Lembra que a semana passada ele falou das árvores, né? Dos frutos, com a irmã Maria Rodrigues. Ela falou sobre os frutos que cada pessoa dá. Ele comparou cada pessoa com uma árvore. Hoje ele vai comparar as pessoas com uma semente. Então não fiquem preocupados se vocês nunca viram uma planta, nunca viram plantar nada, né? Não conhecem a agricultura, porque vocês vão entender direitinho o que Jesus quer falar, tá bom? A gente vai ler o texto. Abram suas Bíblias aí em Marcos 4, de 1 até o 9, tá bom? Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se no barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Quer dizer, cada grão produziu tudo isso, né? E o último versículo é o 9. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Muito bem. Na nossa revista, o autor está dizendo o seguinte, que essas sementes são 4 tipos de pessoas. Ele vai falar de 4 sementes e cada semente representa cada tipo de pessoa, tá bom? Ele fala como a palavra de Deus é recebida pelas pessoas, se aceitam ou não. O primeiro exemplo é a semente caiu à beira do caminho, não caiu na terra. Lembra que ela caiu bem na beiradinha do caminho? E aí os pássaros comeram, as pessoas pisaram e ela não chegou a germinar porque foi destruída. Essas pessoas são aquelas que ouvem a palavra, mas se deixam levar pelo inimigo, indo atrás das coisas que não são de Deus. São pessoas que não se convertem de verdade, verdadeiramente, né? Elas até conhecem, se aproximam de Deus, mas não conseguem, não se convertem de verdade. O segundo exemplo das sementes caiu em terreno pedregoso, tinha muita pedra e pouca terra. Até conseguiram penetrar na terra, mas permaneceram por pouco tempo, já que não tinham raiz profunda. Jesus explica que estes são aqueles que, quando são acometidos por tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo desistem, logo abandonam, né? Não têm uma fé firme. O terceiro exemplo, Jesus fala das sementes que foram jogadas entre os espinhos, e que por isso foram sufocadas por eles. Essas se apegam demais às preocupações da vida,
como riquezas e bens materiais. Então são aquelas pessoas que tudo tira, né? Ah, hoje eu não vou na igreja porque tá calor, hoje eu não vou na igreja porque tá frio, eu tenho que viajar. Então não estão comprometidos com o evangelho. E por fim, apenas esse exemplo é o que deu certo, né? É a semente que germinou. São aquelas sementes que caem em terra boa e dão bons frutos. Eles ouvem a palavra e a recebem. Estes seriam aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. E aí ele deixa a pergunta aqui pra gente, né? Pra mim, pra vocês. E com você? A semente caiu à beira do caminho, em terreno pedregoso, entre os espinhos ou em terra boa? Pense nisso, né? O que seria essa terra boa? A terra boa é um coração receptivo, um coração que aceitou Jesus de verdade para o resto da vida. Então aquela pessoa não vai ser abalada por nada, né? É esse tipo de semente que nós devemos ser. É esse tipo de pessoa que Jesus está representando aqui com uma sementinha que nós devemos ser, né? Não que germine um pouquinho, mas não dê continuidade à vida cristã, e fracas que por qualquer coisa se abalam, mas aquelas que recebem Jesus, confiam nele e caminham sempre adiante. Aqui é a nossa lição, os coraçõezinhos, né? Leia Marcos 4, 1 a 9 e faça a ligação correta. Então vocês vão ligar, tá bom? Pegar a caneta e ligar. O que é a boa semente? Aí tem lá a palavra de Deus, corações, o que é a boa semente? A boa semente, né? Essa primeira eu vou fazer com vocês. A boa semente é a palavra de Deus. Então tem uma a menos aí, tá? O resto vocês liguem, porque quem estudou, fez o estudo, quem leu a leitura diária, vai saber fazer, tá bom? Vamos ler o nosso post do dia. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. 2 Timóteo 4:2. A gente não pode deixar de falar porque as pessoas não aceitam, tá, crianças? A gente está no mês de missões e nós vamos levantar um alvo. Normalmente a gente não tá aí com essa dificuldade agora, mas a gente vai continuar pensando em missões, né? Porque esse é o desejo de Deus pra gente. A gente não pode deixar de falar porque as pessoas não aceitam, né? Alguns vão aceitar. Ainda que seja uma minoria, ainda que poucos, olha, desses 4 exemplos, só uma pessoa achou lugar no coração para Jesus, né? Mas essa pessoa é importante. Então, ainda que essas outras não ouçam, não aceitem, a gente tem que continuar falando, tá bom? Esse foi o nosso estudo de hoje, espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante e pensem nisso, né? Que tipo de sementinha eu sou? Que vocês sejam boas sementes, plantadas em terra boa, com raízes bem fortes, a raiz entra na terra, gruda, né? Assim tem que ser a palavra de Deus no coração da gente, tá bom? Uma boa semana para vocês. Eu e a irmã Maria estamos sempre orando por vocês e até breve. Tchau!